Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e através dessa ferramenta tão linda e tão incrível que é a astrologia, eu tenho o objetivo de te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e com isso o seu autodesenvolvimento. Eu acredito que quando a gente se conhece cada vez mais, fica mais fácil entender como se aceitar e a partir disso encontrar melhores caminhos para o nosso autodesenvolvimento. Hoje no meu trabalho eu utilizo a astrologia como fonte de autoconhecimento e as terapias holísticas como o Theta Healing, o Reiki e a constelação familiar para que a gente consiga trabalhar esse autodesenvolvimento. Então, se você quiser agendar a leitura do seu mapa astral ou sessão terapêutica, tem todos os links aqui das minhas redes Instagram, YouTube, Facebook, tem meu e-mail, todos os meus contatos estão linkados aqui no meu perfil. É só entrar em contato para verificar a disponibilidade da agenda para que eu possa te ajudar a encontrar aí o melhor caminho para o seu desenvolvimento. É sempre uma honra para mim participar do processo de vocês. E os escorpianos, eles são misteriosos? Os escorpianos são vingativos? Será mesmo que todos os escorpianos que você conhece têm essas características de serem misteriosos e de serem vingativos? Nessa série que eu estou fazendo, tanto aqui como no meu Instagram, eu quero trazer um pouquinho a reflexão sobre os estereótipos de todos os signos. De onde surgiu esse estereótipo? De onde as pessoas tiraram essas características de determinados signos e por que isso pegou tanto? Por que é tão falado? E quando a gente acaba buscando informações de determinados signos, a gente acaba encontrando em alguns lugares poucas informações, as pessoas acabam se apegando a algumas características e a gente acaba ficando muito limitado com relação a isso. Então, antes de começar explicando um pouquinho sobre o signo de escorpião e de onde que saiu isso de escorpião é misterioso e é muito vingativo, eu quero trazer a reflexão sobre a palavra mesmo estereótipo. Quando a gente olha no dicionário o significado, estereótipo é um conceito generalizado pelo senso comum sem o conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Então, a partir dessa definição, a gente já consegue perceber que o estereótipo é algo que está muito no campo mais raso, no campo mais superficial. Não é algo que foi aprofundado no entendimento. Então, quando a gente olha alguma característica, a gente consegue já entender que aquela característica foi ali quando todo mundo, num senso comum aí, quando todo mundo começou a falar muito de uma característica, aquilo acabou pegando, porém, aquela informação não foi destrinchada, as pessoas não tentaram entender mais a fundo, então a gente precisa tomar cuidado. E aí a reflexão que eu trago também é que assim, não somente escorpianos podem ser misteriosos, não somente escorpianos podem manifestar essa questão mais da vingança. Todos os signos podem manifestar isso, porque signo, como já diria uma professora minha, a Neme, signo não é gente. Nós sabemos as características dos signos, mas como cada pessoa desenvolve tudo isso na sua vida depende muito do nível de consciência, do contexto, de uma série de fatores. A gente precisa tomar cuidado quando a gente se apega a essas características e a gente já taxa determinadas pessoas com relação a isso, e a gente acaba não aprofundando. Outra coisa também que eu trago como reflexão é que todos nós temos todos os signos do nosso mapa. Então, independente da gente ser escorpião ou não, a gente tem escorpião em alguma área da nossa vida, porque o nosso mapa mostra todas as áreas da nossa vida. Então, se você tem escorpião na área de finanças, na área da família, que é a casa 4 do mapa, então você manifesta ali aquelas características. Então, a gente precisa tomar cuidado também quando a gente se apega apenas a alguns estereótipos, pra gente acabar não ficando limitado com relação àquela área da nossa vida. A gente não consegue entender profundamente
quais são as maiores ali manifestações da nossa parte com relação àquele signo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Escorpianos, eles são, né, um signo, assim, são pessoas que trazem uma profundidade, uma intensidade com relação aos seus sentimentos. Essa questão mais emocional no escorpiano é uma coisa muito intensa. Então, eles entendem bem os seus sentimentos e o sentimento dos outros também. Eles têm muito essa capacidade. São pessoas mais observadoras, mais introspectivas com relação às suas próprias questões, às suas próprias características, aos seus problemas. Eles acabam internalizando mais isso, são muito leais e não se esquecem do que fazem com eles, porque escorpianos têm uma excelente memória emocional. Então, a partir disso, a gente já começa a entender de onde veio essa coisa do escorpiano é misterioso, escorpiano é vingativo. A questão de ser misterioso vem muito dessa intensidade, dessa introspecção com relação aos seus assuntos. Então, é muito difícil você ver um escorpiano que fala o tempo todo sobre si mesmo, fala sobre os seus problemas, sobre as suas vulnerabilidades com qualquer pessoa. É muito difícil. Depende muito do mapa. Às vezes é um escorpiano com um mapa com muito elemento ar, e aí ele pode ser um pouco mais solto com relação a isso, mas é muito difícil. É bem raro realmente escorpianos serem essas pessoas que ficam falando sobre os seus próprios problemas com qualquer pessoa. Então, é um signo mais introspectivo, eles buscam realmente estar cada vez mais conectados emocionalmente com as pessoas que eles consideram ser de confiança. E aí sim, com essas pessoas, eles conseguem se vulnerabilizar um pouco mais. Senão, eles são bem mais ali internalizados, introspectivos. E aí veio muito disso, esse estereótipo, dessa característica, dessa introspecção, desse mundo mais interno, dessa questão também do escorpiano ser muito observador. Então, ele observa muito as coisas, os ambientes, então nem sempre eles manifestam ali o que eles estão achando de tudo que eles estão vendo. E aí passa esse ar misterioso, e por isso que veio daí esse estereótipo do escorpianos são misteriosos. A questão da vingança, que associam muito ao escorpiano, é que escorpiano tem a qualidade fixa, ou seja, ele se apega a algumas questões, sim, pode acontecer. Escorpianos têm uma memória emocional muito forte, então com isso eles não esquecem o que as pessoas fazem com ele. Então, se você fez algo de ruim para ele, ele não vai esquecer. O escorpiano tem uma memória emocional absurdamente boa. Se você faz algo bom, ele também não vai esquecer. Então, essa questão da vingança veio por conta disso, porque a memória emocional dele é muito boa. Então, se ele quiser fazer alguma coisa com alguma pessoa, ele vai se lembrar muito bem do porquê ele está fazendo aquilo. Então, é daí que veio essa coisa, né? Do escorpiano ser vingativo. E de novo aqui, eu quero reforçar, né? Eu gosto muito de reforçar aqui. Somente escorpianos podem ser vingativos? Com certeza não. Qualquer pessoa de qualquer signo pode manifestar essa questão. E quer dizer que todo escorpiano é vingativo? Também não. Então, isso é um estereótipo. A gente precisa entender que isso é apenas um senso comum. Quando a gente começa a aprofundar um pouco mais aí nesse entendimento, a gente vê que não é bem assim, tá? Escorpião é um signo regido por Marte, que é um planeta que na astrologia representa o quê? A nossa força interior, nosso impulso para fazer as coisas, como nos impomos. E na astrologia moderna, Escorpião é regido por Plutão, que representa nossas transformações, o controle, a nossa intensidade. Então,
Sim, escorpianos podem ser misteriosos com seus assuntos mais profundos, eles podem realmente guardar mais ali para ele mesmo as suas vulnerabilidades, costumam ser pessoas que se preservam realmente bastante, se abrem somente com quem conquistou a confiança deles, o que é muito difícil, inclusive, é muito difícil conquistar a confiança de um escorpiano. E a questão de ser vingativos, sim, eles podem ser vingativos também. Por conta dessa excelente memória emocional, eles não costumam esquecer algo de ruim que fazem com eles, né? E eles também têm uma característica assim de ser ótimos para tocar na ferida dos outros. Quando eles sentem que a sua confiança foi traída de alguma forma e ele não trabalha isso internamente, porque a gente tem que lembrar que a gente não é marionete de planetas, como diz também essa minha professora, a Nemi. Então, a gente não tá aqui sendo comandado por planetas, a gente tem um nível de consciência. Então, não é porque alguém fez algo de ruim que a gente tem que se vingar. Então, a gente precisa também lembrar disso, que, o escorpião é vingativo, etc. Mas, tá, então quer dizer que aquela pessoa não se trabalhou bem, e aí ela não soube lidar com aquela questão, e aí ela partiu para um caminho que não é legal, porque, obviamente, a vingança não é legal. Seja para um escorpiano ou para qualquer outro signo, a vingança não é legal, mas explicando de onde veio essa coisa de falar que o escorpiano é assim. Então, explicando aí um pouco desses estereótipos. Espero que tenha ficado claro. Espero que tenha ficado claro também que a importância, né, da gente buscar um pouco mais de informações sobre o nosso signo, sobre o nosso mapa, porque isso com certeza vai fazer com que a gente se conecte cada vez melhor com as pessoas, a gente aprofunde um pouco mais no entendimento sobre a gente mesmo e, consequentemente, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre as situações. E aí, com isso, a gente consegue cada vez se trabalhar melhor e conviver melhor com as pessoas. Gratidão por você que me ouve. Obrigada também por vocês que me mandam as sugestões aqui de temas para eu gravar. Eu sou muito grata, realmente. Eu adoro essa troca. Vocês me ajudam bastante. E até o próximo episódio.